Oi todo mundo, eu sou a Rei, você tá no canal Palavras Adjetivas e hoje a gente vai comentar, vamos conversar um pouquinho sobre os livros que eu li no mês de dezembro. Entre surpresas e decepções eu tenho alguns livros pra mostrar pra vocês, mas a maior surpresa de todas foi a quantidade de livros que eu consegui ler em dezembro, porque eu sinceramente não tava achando que eu ia conseguir por causa da faculdade. Eu tive aula aí até o dia 22 de dezembro e assim, mais da metade dos livros que eu li na última semana de dezembro, então assim, foi um sucesso a maratoninha que eu fiz aqui, sozinha, que eu até comentei com vocês no vídeo de livros pra 2018, que eu vou deixar passando aqui no card pra você ir lá conferir. Então eu tô muito feliz com o saldo de 6 livros que eu li no total. Em dezembro eu li Mulher com Brancas, da Patrícia Baikal, que eu já fiz um vídeo só pra esse livro. Eu vou deixar aqui no card pra você ir lá conferir caso você ainda não tenha visto. E eu acho que toda a minha empolgação naquele vídeo conseguiu transmitir a minha própria empolgação com a leitura daquele livro, que eu achei sensacional, amei de verdade aquele livro. Lá a gente conhece a Rita, que é uma mulher de seus 32 anos que tem a vida estável, tem marido, casa, tem emprego fixo, tem seu próprio negócio, dá aula numa universidade e de uma hora pra outra ela começa a ser assombrada pela figura de um peixe gigante que, aparece pra ela em determinados momentos, assim, muito, nada a ver. E além de ela ficar super intrigada com essa figura desse peixe, paralelamente a isso, começam a aparecer nela algumas escamas na pele que só vão deixando ela ainda mais nervosa e mais angustiada com tudo que tá acontecendo. Só que tem um momento em que ela precisa viajar pro interior de Minas Gerais, pro velório de uma tia. E é nessa viagem, nesse lugarzinho lá do interior de Minas Gerais, que ela vai descobrir mais sobre o passado dela, sobre os antepassados dela e sobre a figura desse peixe, o que ele representa na vida dela. O desfecho do livro foi, assim, incrível. Quando eu consegui perceber qual era a ligação do peixe com a Rita, eu fiquei abismada, eu fiquei muito impressionada mesmo com a linkagem, entre a figura e o que ela estava passando. Muito sensacional, a Patrícia, assim, arrasou nesse livro 100%, porque eu amei. Indico muito que vocês vão ler e também que vão lá assistir o vídeo da resenha, porque tá bem mais completinho. Também em dezembro eu finalizei um livro que eu tinha começado lá em novembro, que é o Confess, da Colleen Hoover. Já falei antes com vocês aqui que essa é uma releitura, porque a primeira leitura desse livro que eu concluí foi em inglês lá em 2015. E eu gostei muito do livro naquela época, mas eu fiquei curiosa pra saber se 2 anos depois de muitas outras experiências literárias, depois de amadurecimento pessoal, eu iria gostar do livro da mesma intensidade que eu gostei 2 anos atrás. E de fato eu gostei do livro, só que com algumas ressalvas. Eu descobri de uns tempos pra cá que eu tenho alguns problemas com a Colleen Hoover, que eu vou conversar com vocês no vídeo específico de leitura de Confess, então aguardem porque já vai sair esse vídeo. Mas enfim, eu tenho esses probleminhas com a Colleen Hoover, mas o livro continua naquela receita de bolo, de uma química muito forte entre personagens, uma narrativa que você não consegue largar até finalizar o livro, sabe? O livro apresenta pra gente a Auburn, uma jovem de 20 anos que acabou de se mudar pro Texas e tá ali precisando de arrumar emprego e uns bicos, tá indo atrás de advogado, um monte de coisas assim que são meio obscuras, que a gente não sabe bem ao certo, logo a princípio, por que ela tá precisando de tudo isso. Mas em um dia, quando ela tá voltando do trabalho dela de cabeleireira, ela trabalha num salão, ela passa em frente a um ateliê de arte que está contratando pessoas por um dia pra trabalhar na exposição daquele dia. E é aí que ela vai conhecer o Owen, que é o dono do ateliê e também o artista que produz aquelas artes. Ela vai trabalhar pra ele durante esse dia e a partir daí que as coisas entre eles vão se desenrolar. Como eu falei antes, é um casal com uma química muito forte e conforme a gente vai então descobrindo os segredos de cada um deles, a gente vai observando a densidade que existe nesses personagens. Enfim, é um livro curto, envolvente, com aquela narrativa super, gostosa da Colleen Hoover, que faz você ficar preso no livro, mas como eu falei, teve algumas ressalvas pra mim de eu não ter gostado 100% do livro, e eu vou comentar com vocês no vídeo de leitura desse livro aqui. Porém, fica aí super a minha indicação pra quem gosta de New Adults e pra quem gosta de Colleen Hoover. Eu vou falar pra vocês, esse aqui não é o meu favorito da Colleen Hoover, nem de longe, porém foi sim uma boa leitura pra um passatempo. E agora vamos falar de saldo de maratona. Quem acompanhou os últimos vídeos que foram saindo em dezembro, teve muito vídeo em dezembro aqui no canal, eu falei com vocês de uma pequena maratona que eu ia fazer, por minha conta, pra tentar colocar em dia as metas pra 2017 que eu tinha feito lá no começo do ano, mas assim, estavam meio atrasadas. O primeiro livro daquela TBR concluído com louvor em dezembro foi A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Finalmente, acho que tô desde setembro pra receber esse livro. Além de demorar pra chegar, depois ainda demorei um pouco pra ler, mas eu concluí e eu amei, gente, adorei esse livro. Como vocês devem estar sabendo aí, dos outros canais do YouTube, o livro é uma ficção científica sobre viagem interplanetariana.
planetária, né, espacial. Eu gosto muito desse tema, acho muito legal e a autora abordou de uma forma muito brilhante nesse livro, porque aqui a gente vai ser apresentado aos tripulantes da nave Andarilha, uma nave que sai pelo espaço aí cavando túneis para fazer ligações, né, entre lugares, para que as pessoas consigam viajar com mais rapidez de um lugar para o outro. Só que aí surge a oportunidade de essa nave fazer um trabalho de furar um túnel em um planeta que tá meio em guerra, assim, sabe? A coisa não tá muito boa por lá não, que é esse planeta hostil, e eles vão então fazer essa longa viagem até lá. E é então durante essa longa viagem que a gente vai conhecer todos os personagens, todos os tripulantes dessa nave, que são de diversas espécies diferentes que a autora criou para esse universo. Ela traz então uma profundidade muito grande dos personagens, de como que funcionam as culturas dessas espécies, como que funciona então a relação interespécie, né, com essas pessoas, entre humanos e extraterrestres e tudo mais. Ela trabalhou isso muito bem e me fez ficar pensando, né, na diversidade que existe, tanto de coisas quanto de pessoas, quanto de seres. E, sabe, eu consegui perceber desse livro, assim, que toda essa história pode ser aplicada aqui no nosso planeta, né? Mesmo sem a gente ter provas assim de vida extraterrestre, a gente pode aplicar essa ideia aqui no nosso planeta de que existem muitas pessoas diferentes e que a relação entre essas pessoas precisa ser feita da melhor forma possível, sem preconceito, sem julgamento, porque, né, todo mundo é diferente. O livro foi muito legal, eu amei ter feito essa leitura de verdade, tá uma forte indicação pra você que gosta de ficção científica e, enfim, tá aprovado, adorei. Depois eu li o Feita de Fumaça e Osso, finalmente, da Laini Taylor. Eu tenho esse livro aqui na minha estante já faz muito tempo, tenho o primeiro e tenho também aqui o segundo me esperando pra fazer a leitura agora. O livro é uma fantasia sobre anjos. Acho que a maioria de vocês já devem conhecer essa história, porque muitos de vocês já me indicavam, inclusive. A gente vai conhecer então essa protagonista que se chama Carol. Ela é uma adolescente que trabalha pra um demônio, meio que coletando dentes, sabe, de animais, de pessoas e tal. Ela viaja pelo mundo inteiro de uma espécie de portal mágico que esse demônio tem. Então ela vai viajando e colecionando, né, colhendo esses dentes pra ele. Só que ela faz isso desde que ela se conhece por gente, porque ela foi criada por esse demônio no meio de outras pessoas, né, fantásticas assim, outros seres fantásticos. E essa é a vida dela, ela já se acostumou. Só que aí começam a acontecer umas coisas muito estranhas, que os portais pelos quais ela viaja ao redor do mundo estão sempre marcados com uma mão, e surge um anjo muito estranho, assim, que ela nunca viu na vida. E a partir daí as coisas começam a mudar na vida dessa menina, porque ela é humana, mas ela vê anjos, ela vê demônios, e ela consegue também fazer essas viagens pra colecionar dentes em outros países e tudo mais. Então tem mais essa personagem pra gente conhecer ao longo do livro, e também tem mais dois personagens secundários, né, desses demônios, desses anjos. O livro foi uma leitura muito gostosa e muito prazerosa. Eu adorei conhecer esse universo criado pela Laini Taylor. Porém, gente, eu vou confessar pra vocês, eu tava esperando muito mais, porque todo mundo que vinha conversar comigo sempre falava que o livro era ótimo, incrível, que tinha adorado, que tinha sido um dos melhores, e eu fui esperando que ia ser um dos melhores pra mim também, mas não foi. Eu gostei de fato do livro, gostei da história, vou continuar a série, porém eu não acho que tenha sido, sim, uma das melhores leituras de fantasia que eu fiz ao longo do ano, por mais que tenha sido bem válida. Com mais fantasia, eu li também Calafrio, da Meg Stiefvater, e esse sim, gente, eu gostei bastante, por mais bobinho e ingênuo que seja. Eu acho que foi exatamente por isso que eu gostei, enfim. Nesse livro, a gente conhece a Grace, que é uma garota, né, uma adolescente, que tem, assim, um histórico com os lobos que vivem ali perto do quintal dela. Ela vive numa cidade chamada Mercy Falls, que sempre neva, é sempre muito frio, e tem, assim, um bosque perto da casa dela, e é lá que vivem esses lobos, com quem, assim, ela tem um histórico. Quando ela era criança, ela foi mordida por um desses lobos, e ela sempre teve uma conexão muito forte com eles, ela sempre gostou de ficar admirando eles e tudo mais. E depois que um colega da escola dela é mordido, né, dado como morto ali por causa do ataque dos lobos, começam a abrir fogo contra esses lobos dentro do bosque. Ela fica louca querendo que parem, né, e ela consegue, inclusive, fazer com que os tiroteios parem, mas ela descobre que um dos lobos, na verdade o favorito, né, o lobo que ela mais gosta, o lobo com quem ela mais tem conexão, tá morrendo na varanda da sua casa, só que ele não tá mais morrendo como um lobo, e sim como um rapaz. A gente sabe desde o começo que o Sam é um lobo, porque a gente tem, assim, a narrativa pelo ponto de vista da Grace e pelo ponto de vista do Sam enquanto lobo. Só que aí nesse momento em que eles se encontram e que ela passa a ajudar ele e, enfim, descobrir mais sobre essa questão da alcateia, de serem todos lobisomens e tudo mais, a coisa vai ficando mais interessante. Eu gostei muito de como a autora construiu essa história, de como ela trouxe
trouxe a coisa do lobisomem, sabe? A coisa da mordida, de que a pessoa é mordida por um lobo e acaba virando lobisomem também. Toda a ligação da alcateia, a história da alcateia entre si, sabe? Como uma família, eu achei muito legal. E também gostei muito da ideia, né? Da explicação de como que os lobos são mordidos e como que eles se tornam homens e até quanto tempo eles podem ficar nessa transição de homem pra lobo. Gostei muito do romance que tem nessa história, gente, porque assim, é uma coisa bem, sabe, sutil, uma coisa bem de adolescente, mas é assim, tão ingênuo, tão simples, que eu fiquei tocada pelo romance desses dois e torci por eles durante toda a leitura. Então assim, eu adorei mesmo, é mais um livro que eu indico e é mais uma série que eu com certeza vou continuar. E por fim, porém não menos importante, eu li Cronos, Viajante do Tempo, da Risa Walker. Gostei bastante do livro também. Tem alguns pontos assim que eu preciso conversar melhor com vocês, de que assim, não fez o livro ser perfeito pra mim. E eu vou falar disso com vocês no vídeo de leituras desse livro aqui, então aguardem que já já sai. Mas é um livro de viagem no tempo, E a gente conhece a Kate, que tem assim no gene dela, o gene de viajante no tempo que ela não sabe que tem. E ela vai descobrir isso então pela avó dela, que é uma mulher que trabalhou para essa empresa chamada Cronos, que faz então essas viagens no tempo. Ela vai descobrir muito assim sobre essa questão de viagem no tempo, sobre de quando a avó dela é, porque a avó dela é muito do futuro. E então vai ser dado a ela a missão de encontrar um assassino, né, mudar ali a linha do tempo, que tá fazendo com que muita coisa dê errado, com que muita gente assim sofra, inclusive em algum momento a avó dela, e a partir daí que a coisa assim vai ficando muito frenética. Como eu falei com vocês, eu gostei muito do livro, porém com algumas ressalvas, das quais eu vou conversar com vocês ainda, mas é uma leitura muito válida, um entretenimento muito legal. O livro, gente, só parece grosso porque ele tem 314 páginas, mais ou menos. Tem uma narrativa muito fluida, é uma personagem, né, adolescente, então você mergulha na história, você não tem dificuldades com a leitura, e também tem um romance bem legal no livro. Porém, a parte mais legal do livro, sem sombra de dúvidas, é a questão da ficção, né, da viagem no tempo, que eu super indico e eu acho muito que vocês deveriam ler, caso ainda tenham dúvida sobre ler isso aqui ou não. Então, esses foram os 6 livros que eu li em dezembro. 4 deles estavam na minha TBR e eu consegui concluir quase ela completa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui embaixo o que vocês acharam dos livros e quais vocês têm vontade de ler. E se você gostou, deixa o seu curtir, que ajuda muito na divulgação. E se gostou mais ainda, se inscreve no canal e fica por dentro das próximas novidades. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.